Em nome do meu querido amigo Carlos Babal, eu quero cumprimentar todas as pessoas de Juazeiro do Norte. Pedir perdão porque eu não consegui viajar para estar aí pessoalmente com vocês. Mas envio esse vídeo desejando que esse evento seja um grande sucesso. E eu gostaria de começar fazendo uma homenagem ao Padre Cícero. Pedindo inclusive ao Padre Cícero que do mundo espiritual onde ele se encontra, que ele abençoe essa nossa auditoria cidadã da dívida, porque nós continuamos defendendo muita coisa que ele falava. Ele deixou um manifesto escrito, datado de 1927, no qual ele falava em patriotismo, condenava as concessões para estrangeiros, lesivas à integridade territorial da nossa pátria. Ele falava da exploração das nossas florestas, do nosso solo, das nossas minas. É um documento que está atual, porque até hoje nós presenciamos essa exploração. Ele falava, ele citava textualmente a entrega de mais de 100 mil quilômetros quadrados pela estrada Ferro-Norte do Mato Grosso para sindicatos norte-americanos. Ele falava de uma vasta extensão de terra no Amazonas vendida para o capitalista Ford. E ele terminava o documento: salvemos o Brasil. Tá? Além de homenagear o Padre Cícero, eu queria também deixar registrada uma homenagem à Beata Maria Araújo, uma mulher que praticou o catolicismo popular autêntico. Ela era uma pessoa tão importante que o Padre Cícero dizia que ela era a espada dele. Então nós também queremos pedir as bênçãos da Beata, porque o Padre Cícero sempre cultivou um amor enorme pelo Brasil e sempre deixou registrada a questão das riquezas do Brasil, que era para nós estarmos em outro patamar. Então, nós da Auditoria Cidadã temos divulgado essas nossas riquezas. O Brasil não é qualquer país. Nós somos a 9ª economia mundial. Nós temos a maior reserva de nióbio do planeta. Nióbio é um dos minerais mais estratégicos, utilizado para aeronaves, satélites, equipamentos de ponta, usinas nucleares. Só o Brasil tem 98% do nióbio do mundo. Mas nós não temos só nióbio. Nós possuímos mais de 55 minerais estratégicos. Nós somos a 3ª maior reserva de petróleo. Nós temos a maior reserva de água potável do planeta, a maior área agricultável, todas as matrizes energéticas. Enfim, somos um país riquíssimo. Temos também riquezas financeiras. Temos mais de R$ 1 trilhão em reservas internacionais. Temos mais de R$ 1 trilhão entesourados no Banco Central, na conta única, e também nas operações compromissadas um outro trilhão. Temos um potencial de arrecadação tributária. Somos o país da abundância, como dizia o Padre Cícero. A nossa realidade é de abundância. Mas eu pergunto a vocês, nós vivemos nessa realidade de abundância? Não. Nós estamos submetidos a um inaceitável cenário de escassez. Crise econômica, crise política, crise social. Desemprego, a atividade da indústria em queda, a atividade do comércio em queda. O PIB do país, o Produto Interno Bruto, caiu nos últimos anos. E esse ano a proposta é de um crescimento pífio. E no meio disso tudo, qual tem sido a solução apresentada? Ajuste fiscal. Né? Corta na saúde, corta na educação, corta em todos os gastos para pagar mais ainda para juros. Então, diante desse quadro, país da abundância, cenário de escassez, qual é a nossa tarefa? É identificar o que separa
nossa realidade de abundância desse cenário de escassez. Para que nós possamos lutar para derrubar esse cenário e vivermos na realidade de abundância. Então, nós da Auditoria Estadã identificamos que um dos principais fatores que separam a abundância da escassez que nós não queremos é o modelo econômico concentrador de renda e riqueza que existe no Brasil. Esse modelo econômico tem alguns principais eixos, que são o sistema da dívida, a política monetária praticada pelo Banco Central com os maiores juros do mundo e o modelo tributário brasileiro, que cobra mais de quem tem menos. E os grandes lucros são distribuídos de forma isenta, remetidos para o exterior de forma isenta, e vários outros mecanismos, benesses, isenções, que concentram cada vez mais a renda no Brasil. O resultado disso, desse tripé, tem sido uma brutal concentração de renda no Brasil. Aqui, o Brasil é o país de maior concentração de renda no mundo, tá? E apenas 6 brasileiros concentram a mesma renda que a metade da população brasileira. Isso não é um acaso. Isso é resultado desse modelo econômico concentrador de renda. Então, para concentrar na questão do sistema da dívida, que é a nossa bandeira, nós temos uma dívida pública federal que já ultrapassou 5 trilhões de reais, a dívida interna. Temos também dívida externa, que ultrapassa 550 bilhões de dólares. Muita gente acha que Lula pagou a dívida, pagou só a partezinha que devia para o FMI. A dívida externa está em mais de 550 bilhões de dólares e engloba a dívida das empresas por causa da garantia dada pelo Banco Central. O resultado, o privilégio da dívida e o resultado desse modelo econômico concentrador de renda é refletido no orçamento público. Todo ano, quase a metade do orçamento brasileiro é destinado para o pagamento de juros e amortizações dessa dívida. A maior parte são juros, porque se a dívida estivesse sendo amortizada, ela estaria caindo, não é mesmo? E ela só está aumentando. A dívida tem representado também enormes sacrifícios, porque ela exige continuamente a realização de privatizações. Você sabia que todo o resultado das privatizações, concessões, vai para o pagamento da dívida? Perdemos o patrimônio e o dinheiro vai para pagar essa dívida que nunca passou por uma auditoria. As contrarreformas também estão conectadas com a dívida pública. A reforma da Previdência, por exemplo, nós conseguimos desqualificar os argumentos apresentados pelo governo. A falsidade do déficit, que nunca existiu, a falsidade de colocar a conta nas pessoas que estão devendo, que estão vivendo muito. Que absurdo! A longevidade, viver muito, é uma bênção, não é um problema. O problema está no desemprego, nesse modelo distorcido. Então, o que querem com a reforma da Previdência? É diminuir o volume de recursos que é destinado ao pagamento das aposentadorias, dos benefícios da assistência social. Para quê? Para sobrar mais ainda para pagar os juros. Tá? Então a dívida afeta a vida de todos nós. Todos nós estamos pagando essa dívida por meio dos tributos embutidos em tudo que consumimos, por meio do sacrifício social, quando buscamos um serviço de saúde, de educação, a que temos direito e não encontramos. Por quê? Porque os recursos que deveriam ir para a saúde, educação, etc., estão sendo sangrados para o pagamento de juros e de mecanismos que alimentam o que nós chamamos de sistema da dívida. O sistema da dívida é uma distorção. É o endividamento público às avessas. Quando pensamos em endividamento público, pensamos naquele empréstimo regular, que o país recebe aquele valor, faz investimentos, não é mesmo? O que nós temos investigado tem mostrado outra coisa.
tem mostrado a utilização do endividamento público como um veículo para transferir renda para o sistema financeiro, nacional e internacional. Então, é uma dívida às avessas. Em vez de representar um aporte de recursos ao Estado, representa uma contínua sangria de recursos. Tá? Para operar esse esquema financeiro, monitora o modelo econômico para que o modelo econômico funcione de tal forma que garanta os privilégios financeiros, molda o sistema legal para privilegiar essa transferência de recursos. Quem vota esse sistema legal? Parlamentares, em grande parte, financiados por esse modelo. A grande mídia não vai falar nada disso que nós estamos tratando aqui. E quem é o beneficiário de tudo isso? O sistema bancário, que aqui no Brasil tem os maiores lucros do planeta. Além de todo esse privilégio, o mercado financeiro não está satisfeito, quer mais, quer cada vez mais. E nós identificamos um novo esquema financeiro que está entrando aqui no Brasil. Não vai dar tempo para falar dele agora, mas estou passando aí para os organizadores do evento as telas de tudo isso que eu estou falando aqui. E nessa tela tem um link em que vocês vão poder acessar um vídeo que explica esse mecanismo financeiro que desvia a arrecadação tributária. Todos os tributos que pagamos não irão mais diretamente aos cofres públicos, serão desviados durante o seu percurso pela rede bancária. Isso é um escândalo que está entrando em toda parte aqui no Brasil. A necessidade de uma auditoria é urgente. Nós podemos pegar a história da dívida desde a decretação da nossa independência. Defendemos uma auditoria da dívida. A auditoria está prevista na Constituição Federal e nós, da Auditoria Cidadã, tudo que produzimos está na nossa página, auditoriacidadã.org.br. Temos também uma página no Facebook, Twitter, etc. Então, acessem os nossos dados. É preciso ter fé nessa possibilidade da auditoria. Essa auditoria foi realizada no Equador em 2008, 2009. O Equador conseguiu reduzir 70% da sua dívida externa em títulos após a auditoria. Historicamente, os gastos sociais eram muito inferiores aos gastos com a dívida. Depois da auditoria, essa figura se inverteu. Os gastos sociais triplicaram e o gasto com a dívida diminuiu, graças à realização da auditoria. É urgente fazer isso aqui no Brasil, porque nós estamos muito distantes do Brasil que queremos. Brasil, nona economia mundial, tem a pior distribuição de renda do mundo. Somos o 79º IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do planeta. Isso não combina com a nossa realidade de abundância. Então, eu convoco todas as pessoas a tomarem conhecimento do sistema da dívida, dessa política monetária do Banco Central, do modelo tributário. Nós é que estamos pagando essa conta. Só através do conhecimento vamos conseguir organizar uma grande mobilização social consciente e mudar, rasgar esse cenário de escassez e viver na realidade de abundância com vida digna para todas as pessoas. Muito grata, um forte abraço para todos vocês.